Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui na minha casa fazendo essa videoaula para vocês e eu sinto muito nós não estarmos juntos aí em Água Boa, com essas turmas queridas, com esses amigos que eu já fiz aí, né? O meu sentimento é assim, é de bastante preocupação, o meu sentimento é de muita apreensão também, mas eu sou uma pessoa que tem muita fé e eu acredito que tudo isso vai passar. Então, assim, para que a gente possa passar por esse momento e não deixar a nossa parte, né, de aprimoramento, de conhecimento parada, nós resolvemos então, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Núbia, com a Silvia e toda a equipe delas, né, fazer essas videoaulas para vocês. E essa primeira aula que nós vamos fazer hoje é uma aula que vai valer para os 3 módulos. Por quê? Essa primeira aula nós vamos falar um pouquinho e relembrar e reestruturar nossa aprendizagem em cima do que é o AEE. A nossa formação é uma formação em atendimento educacional especializado e nós precisamos a todo momento estar falando do que é esse AEE. Porque com o passar do tempo, a gente tende a pensar que o AEE, ele não é um atendimento educacional especializado, ele acaba sendo um atendimento de reforço, né? Um atendimento de suprir alguma necessidade passageira, e não é isso. O atendimento educacional especializado, ele tem toda uma diretriz que norteia essa modalidade, digamos assim, né, de aprendizagem, e que nós precisamos estar sempre falando sobre ela. Até o momento, nós temos essas orientações sobre o atendimento educacional especializado e nós temos que manter e seguir essas orientações. Então, nós vamos começar, não sei se vocês estão conseguindo ver os slides aqui direitinho, né? Eu trouxe aqui para fazer uma espécie de acompanhamento, depois eu vou mandar também, junto com a atividade de vocês, esses slides, né? Espero que vocês estejam vendo direitinho, né, os slides. Eu tô aqui com a minha ajudante, a Aninha, né? A gente fez toda uma parafernália aqui de arrumação para que a aula de vocês ficasse mais bonitinha, né? Então hoje ela foi a minha maquiadora, ela tá sendo a minha, como é que fala, Aninha? Cameraman, iluminando. Então, tem todo um aparato aqui atrás, aqui na minha frente, né, que vocês não conseguem ver, mas para que a aula de vocês ficasse um pouquinho, uma qualidade um pouquinho melhor, tá? Então, eu espero que vocês curtam a nossa aula e vamos voltar, né? Eu sei que eu vou sentir muita falta nesse meu bate-papo com vocês, assim, um pouco, digamos assim, frio, porque a gente tinha muitas trocas, né? A gente o tempo todo contando alguma coisa, uma experiência de vida, uma experiência de trabalho, a troca que vocês me traziam. Mas nós vamos poder fazer isso lá nos nossos grupos do WhatsApp, vocês vão poder, né, me colocar algumas coisas e cada aula vocês vão ter uma atividade. Então a gente vai poder tirar as dúvidas por lá. Então aqui vai ser aquela aulinha assim, né, como se vocês estivessem ali todos bonitinhos ali na minha frente, me vendo e eu falando para vocês. E depois a gente vai fazer essa troca então pelo WhatsApp, pelas outras redes que a gente vai ter, inclusive pela plataforma que vocês vão assistir essas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Eu mandei para vocês esse vídeo que chama Bola da Inclusão, eu já mandei para vocês, tá lá na plataforma, com uma atividade. Então, vocês vão assistir esse vídeo, vai ser a nossa primeira atividade, com certeza, quando vocês estiverem assistindo já essa aula, vocês já devem ter feito essa atividade, tá? Então, o que é o atendimento educacional especializado? Ele é um serviço de educação especial que identifica, elabora, organiza recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, né?
Essa colocação, ela é de 2008, né? Foi quando a política, né, de educação especial inclusiva começou a ser implantada no Brasil, né? Então, houve toda uma regulamentação. Foi quando a gente deixou de ter as salas especiais, nós passamos a ter os alunos agora, todos dentro de sala de aula, inclusos, né? E no contraturno eles vão fazer essa atividade, então, que nós vamos falar agora, que é o AE. Então, é um recurso a mais que a educação ofereceu, pensando nas pessoas, né, nos alunos com alguma deficiência ou com algum transtorno. Então, o AE, ele complementa e suplementa, né, a formação do aluno. Então, complementa é quando a gente precisa, por exemplo, é uma pessoa surda, eu preciso mostrar para ela Libras. É uma pessoa cega, eu preciso ensinar para ela Braille. É um aluno com autismo, eu preciso trabalhar as várias formas de comunicação alternativa, né? É uma pessoa que tem deficiência motora, eu preciso trabalhar a parte motora com a psicomotricidade. E suplementa quando a gente fala em quê? Quando a gente fala das pessoas que têm altas habilidades e superdotação. Eu preciso dar um suplemento a mais para essas pessoas, né? Para que elas, não é assim quando a gente vai para academia, a gente toma um suplemento para ajudar naquela força que a gente já tem para melhorar o nosso desempenho. Então, é a mesma coisa que acontece. A suplementação, ela vem aí para atender o público das altas habilidades e superdotação. Uma coisa que é super importante a gente falar é que o AEE, ele não se confunde com o reforço escolar, né? Ele não pode ser confundido. Ele não pode ser. O AEE não pode ser um reforço escolar. O que acontece é que algumas escolas, né, tem lá, eu vou mandar meu aluno para aula de reforço. Eu vou mandar o aluno para a sala de apoio. Não existe essa sala de apoio, não existe essa sala de reforço. Existe a sala de atendimento educacional especializado. Eu sei que algumas escolas aí já conquistaram uma sala de reforço, mas aí é uma outra coisa, não tem nada a ver com atendimento educacional especializado. O atendimento educacional especializado, ele é somente para quem tem uma dificuldade específica que nós vamos falar agora, no caso, deficiências, né? Então, quem é atendido nesse AE, né? São os alunos com deficiência, né? Aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, sensorial, que pode ser obstruída, que pode obstruir, dificultar a sua participação plena e efetiva na sociedade, impondo barreiras, né? Que a criança pode vir a encontrar no seu meio escolar. Então, o que quer dizer isso aí, né? Isso aí também é uma parte, né, que a gente retira dos documentos que colocam que o público da educação especial é esse. Então, não são aquelas crianças que têm, por exemplo, é uma criança que ela tá com dificuldade para aprender ela chegou na fase da alfabetização, ela tá com dificuldade. Mas que tipo de dificuldade é essa? Tem ligação com algumas deficiência? Ou é só uma dificuldade passageira? Ela tem uma defasagem porque ela entrou tarde na escola, ela mudou de escola, teve separação na família, o que aconteceu? Então, algumas crianças vão apresentar esses tipos de dificuldades. E a gente não pode confundir esse público com o AEE. Então, por que a Viviane está voltando a falar nesse assunto para você de educação especial, inclusiva, AEE novamente? Todo mundo já teve essa aula AEE? Todo mundo já teve. Mas o que acontece? Ainda nós vemos nas escolas professores falando assim: olha, esse menino aqui não está conseguindo aprender a ler, então ele precisa ir lá para o reforço da sala do AEE.
Não é isso, tá, gente? Então, essa aula é justamente para que vocês entendam qual é a finalidade do AEE. A finalidade do AEE... Pega uma aguinha lá pra mamãe, Ana. A finalidade do AEE não é essa de dar reforço. A finalidade do AEE é para complementar ou suplementar uma aprendizagem. É aquilo que falta ou aquilo que precisa complementar, tá? Bom, seguindo. Quem mais é público? Alunos com deficiências, né? Então, deficiência sensorial, vamos voltar lá. Sensorial, física, intelectual, né? São essas pessoas que têm impedimentos de natureza física, intelectual, sensorial, tá? Que vão obstruir a participação deles na sociedade e nas atividades escolares como um todo. E aí, quem são os outros? Alunos com transtornos globais do desenvolvimento, que apresentam alterações psicomotoras, comprometimento nas relações sociais, estereotipias motoras, que vão ter algum tipo de psicose, etc. Transtornos invasivos sem outra especificação. O que seria mais ou menos? Aqui eles colocam síndrome de Rett, é porque isso daqui a gente retira do documento oficial, né? Lá das diretrizes, né? A resolução 04 de 2009, que ela coloca todas essas, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui tá lá na resolução. Eu tenho certeza que a escola já viu com vocês, mas eu vou mandar nos materiais anexos de todo mundo a resolução 04 de 2009, que é da onde eu retirei todo esse texto que eu estou falando para você. Elas são as diretrizes do atendimento educacional especializado, que a partir de 2008, quando foi criada essa modalidade do atendimento educacional especializado dentro das salas de recursos multifuncionais, o MEC, né, com toda a sua equipe, criaram um documento orientativo, né, digamos, as diretrizes do atendimento educacional especializado, que é a resolução 04 de 2009, tá? Então, aí, tudo isso que ela falou aqui, quer dizer que são aquelas pessoas que têm, no caso, autismo, né, transtorno sem especificação, mas que comprometem o quê, gente? Toda a parte neuropsicomotora, que tem dificuldade nas relações sociais, nas comunicações com estereotipias. E aí tinham antigamente essas denominações, síndrome de Rett, Asperger e etc. Hoje, a gente tem tudo isso incluído no transtorno do espectro do autismo, tá? Para as turmas novas, depois a gente vai estudar o que é o transtorno do espectro do autismo. Para as turmas antigas, né? As outras turmas nós já estudamos, mas nós vamos ter um módulo só de atualização, onde nós vamos falar de todas as deficiências que o AEE contempla, né, como atendimento educacional especializado, e eu vou trazer, digamos assim, atualizações em cada uma para dar digamos assim, uma calibrada na gente novamente, para seguirmos assim que a gente estiver podendo receber dos nossos alunos aí. E ainda mais, ó, então nós já pegamos as pessoas com deficiência, né, sensorial, motora, nós já pegamos as crianças com transtornos neuropsicomotores, com crianças com dificuldade de comunicação, de interação social, e agora tem um terceiro grupo de pessoas, né, de alunos que estão incluídos aqui no atendimento educacional especializado, que é aquela primeira parte que eu falei para vocês, dos alunos com altas habilidades e superdotação. Então, esses alunos devem ter a oportunidade de participar de atividades que enriqueçam o currículo deles, né? E aí a gente vai pensar assim, bom, e quem é esse público, né, de altas habilidades e superdotação? Para o pessoal mais avançado, nós vamos ter um módulo só de altas habilidades e superdotação, e aí vocês vão entender direitinho quem é esse público. E que eu sempre falo nas nossas conversas que é um público difícil de se aceitar no meio escolar que exista, né? Mas existem sim aquelas crianças com altas habilidades e superdotação que nós precisamos tomar cuidado e descobrir essas crianças, porque às vezes elas são confundidas com hiperativos, elas são confundidas com crianças que são desanimadas, com crianças mal criadas, que não querem fazer aquilo que o professor coloca. Mas isso tudo a gente vai estudar mais pra frente, tá bom? Bom, e o que é que faz,
o famoso atendimento educacional especializado. O que ele faz? Então vamos lá, ele apoia, né, o desenvolvimento do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e as altas habilidades. Então ele apoia esses 3 grupos de alunos lá na escola. O que mais que ele faz? Disponibiliza o ensino de linguagens, de códigos específicos de comunicação e sinalização. Por exemplo, a pessoa é surda, então o AEE ele tem que ensinar Libras para esse aluno e todo aquele conteúdo em Libras. O que acontece? O professor da sala de AEE, ele tem que saber um pouco, nós vamos ver ali mais na frente, que vai ter quem é esse profissional que atua no AEE, ele precisa entender um pouquinho de cada coisa, né? Então, por isso a preocupação da Secretaria Municipal de Educação, né, junto com o CMDCA e toda a equipe que fez esse projeto e que nós estamos aqui desenvolvendo com vocês, se preocupou em trazer essa aprendizagem para vocês, porque o profissional que atua no AEE, ele precisa entender de Braille, ele precisa entender de Libras, ele precisa entender de autismo, ele precisa entender de alfabetização sensorial, ele precisa entender de altas habilidades, superdotação, ele precisa entender de tudo um pouco, porque é ele que vai, juntamente, né, com o professor regente e com o apoio dessa criança, né, lá na sala, fazer com que esse aluno produza um desenvolvimento mais adequado dentro das suas especificidades. Então, o professor do AE, ele vai pegar esse aluno lá no atendimento educacional especializado e vai dar para ele um suporte que, quando ele passar para a sala de aula, para atuar lá dentro daquele conteúdo que é necessário que ele aprenda, ele consiga fazer aquilo de uma melhor forma. Então, por exemplo, o aluno, ele não vai aprender o Libras e Braille dentro da sala de aula. Ele precisa aprender Libras, Braille, fazer comunicação alternativa, ler prancha de comunicação, fazer prancha de ensino estruturado, ele precisa aprender lá na sala de atendimento educacional especializado, na sala de recursos multifuncionais. Para quando ele for lá para a sala de aula, né, no seu ensino, primeiro ano, segundo ano, que for, ele consiga generalizar essa aprendizagem que eu ensinei aqui na sala de atendimento educacional especializado, tá bom? Bom, então ele apoia essa criança nesse desenvolvimento, nesse sentido, né? Ele dá aquele suporte. Disponibiliza de ensino de linguagens, códigos específicos de comunicação e sinalização e oferece tecnologia assistiva, que é né, uma modalidade que a gente chama de tecnologia assistiva, é tudo aquilo que melhora digamos assim, a atuação do aluno lá no meio que ele atua. Então, tecnologia não quer dizer equipamentos eletrônicos. Tecnologia, no caso, um engrossador de um lápis é uma tecnologia, um material estruturado é uma tecnologia assistiva, tá? O que mais faz o AE? Faz adequações e produz materiais didáticos, pedagógicos, tendo em vista as necessidades específicas dos alunos, oportuniza o enriquecimento curricular, né, no caso, para os alunos com altas habilidades e superdotação, e ele deve articular a proposta da escola comum, embora suas atividades se diferenciem das realizadas em sala de aula do ensino comum. Olha bem, ele deve articular essa proposta, né, embora a criança precise desenvolver aquelas atividades lá na sala de aula. Então, quando a gente fala, né, quem já teve aula comigo vai lembrar, quando a gente fala de estruturar materiais, estruturar essa aprendizagem, a gente está fazendo o quê? Articulando essa proposta. O que o professor está dando? Ele está dando matemática, ele está dando soma. Ah, mas o meu aluno, ele tem uma deficiência intelectual né? Ele tem uma defasagem muito grande. E aí ele não consegue fazer aquela soma que o professor já está dando ali. Ah, mas eu vou conseguir fazer com ele somas de outras formas. Então, eu vou estruturar o material onde ele vai somar com tampinhas, com palitos, com objetos, N coisas. Então, mas aí quando essa criança for para a sala de aula,
né? Ele vai orientado que ele pode utilizar esse material como se fosse uma flexibilização, digamos assim, daquilo que eles estão, digamos, os coleguinhas estão fazendo só no caderno, só na folha. Então, o professor da sala de recursos vai estar em contato com o professor da sala de AE, o professor de apoio também, para os três juntos, né, organizarem esse material para que essa criança se sinta incluída. Então, esse é uma ponte muito importante aí também, tá? O que mais que o AE faz? A sua oferta, né? Olha só, o AE, ele não é só, digamos assim, ele é só para o ensino fundamental, lá no comecinho, ou então ele é só para os meninos lá do 4º, 5º ano, não. O AE, ele é ofertado em todas as etapas e modalidades da educação básica e do ensino superior e nas modalidades da educação indígena, educação do campo quilombola e nos projetos pedagógicos construídos com base nas diferenças socioculturais desses grupos. Veja só, o AE, ele precisa ser ofertado para todo esse público, todo, né? Então, a educação básica envolve todo esse público, né, que nós temos lá nas nossas escolas. Ainda pede para que o AE ele aconteça nas universidades, nas faculdades, coisa que é muito difícil, a gente sabe, né, que existe uma dificuldade desse projeto, né, dessa modalidade dessa forma de aprendizagem acontecer nas universidades, e que nós precisamos avançar muito com relação a isso, né? Nos projetos de educação indígena, na educação do campo, na educação quilombola, que eu sei que aí em Água Boa acontece, né? Porque nós já fizemos trabalhos aí nas escolas do campo, só ainda não consegui fazer nas escolas indígenas, porque nós não tivemos tempo hábil o ano passado, e era para começar esse ano, e a gente, né, tá aí no projeto, quem sabe logo a gente consegue. E nos outros projetos, por exemplo, na Pestalozzi, né, como acontece aí com vocês, tá? Continuando, o AE é organizado para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e à participação dos alunos com deficiência e dos demais que são público-alvo da educação especial nas escolas comuns, certo? Constitui oferta obrigatória do sistema de ensino, embora participar do AE seja uma decisão do aluno e ou de seus pais ou responsáveis. Olha o tanto que isso daí é importante. A gente tem vários relatos, né, de que o professor lá da sala de recursos, ele manda no começo do ano aquela fichinha, né, e tal, depois de uma sondagem toda feita com o aluno, ela manda perguntando, né, pedindo para o pai autorização, e tem pais que não acham necessário e não mandam, né? Então aí a escola é obrigada a oferecer, mas o pai não é obrigado a mandar o aluno, né? A gente fica naquele impasse, né? Eu quero ajudar, mas quem precisa ser ajudado não quer a ajuda, né? Então a gente precisa ter aquele termo de assinatura de responsabilidade que eles não querem participar e guardar lá na pasta pra gente se precaver de futuras coisas que podem acontecer com essa criança, tá? Bom, agora a gente vai para onde é realizado o AE. Então, o AE, por exemplo, as pessoas falam assim, AE e sala de recurso é tudo a mesma coisa? Sim, digamos que sim, né? O AE, ele é a forma, né? É a modalidade, é uma modalidade, digamos assim, de ensino, né? Que é ofertada dentro do espaço físico sala de recursos multifuncionais. As salas de recursos multifuncionais, elas são, na verdade, a parte física do AE, né? Então, a escola tem uma sala de recursos multifuncionais, com isso, com aquilo outro, né? A gente tem uma relação do que o MEC manda para cada sala de recursos. Então, tem computador, tem materiais, tem jogos, tem isso, tem aquilo, e fora o que os profissionais, né, produzem também. Então, a sala de recurso é onde acontece o atendimento educacional especializado. Então,
sala de recurso multifuncional igual a EE. Então, sala de recurso multifuncional, SRM igual a EE, ou, né, uma flechinha de mão dupla. Dentro de um acontece o outro, dentro do outro acontece um, tá bom? Onde mais é realizado ou pode ser realizado o atendimento educacional especializado? Por exemplo, dentro de centros de apoio pedagógico, de atendimento pessoal com deficiência, na Pestalozzi, né? Eu posso ter o AE aí dentro desses locais. E centros de atendimento educacional especializado, né? Nos CAEs, né? Onde tiver, com toda a regulamentação, pode acontecer. E ele, na verdade, ele é, até eu frisei aqui, né? É preferencialmente realizado na própria escola em que o aluno estuda. No período inverso da sala de aula de aula comum. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, naquela escola, ela não tem X alunos que contemplam a escola ter uma sala de recursos multifuncionais com atendimento educacional especializado lá. Então, o que acontece? A coordenação, junto com a direção e toda a equipe pedagógica dessa escola e a Secretaria de Educação, coloca, né, faz toda essa organização para o aluno frequentar a sala de recursos multifuncionais de uma outra escola próxima e lá ele possa ser contemplado, então, com atendimento educacional especializado desta escola, tá bom? Vamos lá. Visto tudo isso, nós precisamos entender quem é este profissional que eu vim falando lá desde o começo para vocês. O profissional do AE, necessariamente, ele precisa ser um professor, né? Ele tem que ter uma base de licenciatura, certo? Porque ele vai ensinar. Então, para ele ensinar, ele tem que ter toda aquela base didática, pedagógica, que a gente só adquire nos nossos cursos de licenciatura, que são feitos para isso. Fora essa base inicial que o professor precisa ter, né? Ele precisa ser um professor que entenda de Libras, de sistema Braille, de tecnologia assistiva, de desenvolvimento de processos mentais, de adequação e produção de materiais didáticos e pedagógicos para enriquecer o currículo e outros tantos cursos e formações que esse professor possa ter, né? Então, hoje nós sabemos que nós temos um público muito grande de crianças com transtorno do déficit de atenção, nós temos muitas crianças com distúrbio do processamento auditivo central, nós temos muitas crianças diagnosticadas com dislexia e todos eles, né, eu posso falar mais a fundo, né, do TDAH e da dislexia, todos eles já estão com emendas e projetos no legislativo, no executivo, já estão em alto escalão todos esses projetos para que tudo entre dentro da sala do AE, para que esse professor tenha condições de orientar essas crianças. Então, todo esse público também está chegando para o AE. E nós, né, professores do atendimento educacional especializado, não podemos ficar parados. Nós precisamos nos atualizar, nós precisamos estar dia após dia entendendo e melhorando nossa forma de entendimento e compreensão desses materiais, né? Ok. E agora a gente vai para uma partezinha aqui que eu não vou terminar nessa aula. A nossa aula hoje é de compreensão do que é o atendimento educacional especializado. E nós vamos agora entender inicialmente que todo atendimento educacional especializado, ele precisa de ter um plano de atendimento educacional especializado, que a gente chama de PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, né? Por que existe esse plano de AE? Por que planejar o atendimento educacional especializado?
Ora, porque ele é uma modalidade de ensino, né? Uma forma de ensino. E se ele é uma forma e ele tem um momento que ele acontece nessa escola, ele não pode acontecer de qualquer forma, né? Eu preciso ter objetivos, eu preciso conhecer esse aluno com deficiência que vem para mim, eu preciso ter o estudo de caso desse aluno, eu preciso saber o que ele faz além da escola, que tipo de terapias ele faz além da escola, que tipo de atividades já foram desenvolvidas com esse aluno, né? Como ele está até o momento. Então a gente precisa entender tudo isso para a gente poder elaborar um plano de atendimento educacional especializado bem elaborado. O que acontece é que muitas vezes, né, um dos pontos frágeis da aprendizagem ou do funcionamento do AEE é justamente o professor da sala de AEE não ter definido claramente quais são os objetivos que ele quer para aquele aluno até o final daquele semestre, e depois ele reorganiza para o final do outro semestre, e junto com o professor da sala de aula e o professor do apoio e a coordenação, né, e toda a equipe ali da escola, todos estejam sabendo desse planejamento. Então, quando eu falo que um dos pontos frágeis de muitas vezes o AEE ser frágil e não acontecer como a gente pensa, é porque esse plano não existe. Então, o atendimento educacional especializado, ele precisa de um planejamento. Então, o plano do AEE resulta das escolhas do professor quanto aos recursos, equipamentos, apoios mais adequados, para que possam eliminar as barreiras que impedem um aluno de ter acesso ao que lhe é ensinado na sua turma de escola comum. Então, com o AEE, né, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, o aluno vai ter ali, né, de forma clara, todo o segmento de atividades que ele vai receber. Então, por exemplo, a mãe do aluno chega e fala: o que o meu filho faz ou vai fazer na sala do AEE? O seu filho, fulano de tal, com tal deficiência, com tal idade, frequentando tal série, ele já fez tudo isso, só que nós queremos atingir com ele esse objetivo. Por exemplo, eu quero que ele, ao final de 6 meses, consiga pegar adequadamente no lápis para que ele comece a esboçar alguma forma de escrita. Então, eu vou trabalhar 6 meses em cima disso. O planejamento do atendimento educacional especializado, ele tem objetivos de longa durabilidade, né? Então, é um objetivo que eu vou demorar muito tempo, às vezes, para alcançá-lo. E talvez alguns eu vou alcançar esses objetivos rapidamente. Mas eu só vou saber isso se eu tiver estabelecido previamente. Então, a nossa próxima aula, se preparem, vai ser de plano de desenvolvimento individual para o atendimento educacional especializado, tá bom? Conto com vocês na próxima aula. Façam as tarefas desse módulo, tá? Direitinho, que vai estar lá na plataforma. E depois a gente conversa mais, então, sobre plano de desenvolvimento individual. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, né? E que vocês tenham reacendido aí os conceitos do que é o atendimento educacional especializado, que vocês possam agora realizar a atividade que eu vou trazer para vocês aqui, pensando no que como o AEE foi desenvolvido na escola de vocês. Então, a atividade, ela é o seguinte: eu quero que vocês me apontem 3 atividades que foram desenvolvidas aí na sua escola, né? Durante esse tempo que você é da educação especial, e se você não é, se você tá chegando agora na educação especial inclusiva, que você converse com as pessoas que estão aí e que você me relate 3 atividades que foram desenvolvidas, digamos aí, dentro do AEE, tá? Mas lembre-se, não são atividades
que são atividades ligadas ao atendimento educacional especializado dentro da escola. Não quero que vocês me relatem nada de reforço escolar, tá? Mas sim coisas que foram feitas em termos de inclusão. Então, foi feito isso e isso. Isso foi feito com fulano de tal, nós fizemos esse projeto, nós fizemos esse tipo de atividade. Nada que me fale de reforço escolar, tá? Eu quero atividades que foram desenvolvidas aí na escola de vocês, 3 atividades, que foram ligadas à inclusão, onde o AEE teve essa participação, tá? Então, tá bem claro, 3 atividades que foram desenvolvidas dentro do AEE ou dentro da escola como um projeto todo, mas que sejam de inclusão, nada de reforço, tá bom? Qualquer dúvida a gente conversa lá na nossa plataforma ou no nosso WhatsApp e vocês tiram as dúvidas comigo, tá bom? Beijinho e ó, fica em casa, tá bom? Já já a gente vai se encontrar. Beijo!